Então, para quem nunca assistiu Big Hero 6, aqui vai um resumo da história. O Hiro, no caso, né, Hero ou Hiro, o nome do menino principal, ele é um menino prodígio, por assim dizer, e ele constrói uma espécie de microbôs, que são os robozinhos assim que fazem umas funções super legais. E o filme gira em torno de o que acontece depois que ele constrói esses microbôs. E a cena que eu trouxe, acho que é microbô o nome que ele fala em português, né? Porque é microbot em inglês, então eu acredito que seja microbô. E a cena que eu trouxe é justamente a cena que ele tá lá na feira de ciências lá da universidade, e ele tá apresentando esses microbôs para a plateia e o que ele fala para poder apresentar esses microbôs. Então eu trouxe o roteiro aqui dessa cena, que eu vou fazer a transmissão aqui para a gente poder estudar. Então eu não vou colocar o áudio nem a cena do filme aqui por motivos óbvios, por motivos de eu não tenho direito sobre essa cena, sobre esse vídeo, sobre esse filme. Se você gosta do filme, deve estar disponível aí nas plataformas de streaming, deve estar disponível no iTunes, na Amazon, talvez. Mas a gente vai trabalhar aqui em cima do inglês que a gente consegue tirar dessa cena, tudo bem? Então, eu vou dar uma passada uma vez pela cena. Eu vou dar uma passada uma vez pela cena inteira e depois eu volto com a gente desvendando palavra por palavra, estrutura por estrutura que acontece aqui, beleza? Se você achar que passou por alguma coisa que você não entendeu muito bem, vai colocando nos comentários que eu volto. Porém, eu não vou fazer uma descrição tão detalhada assim, justamente porque é uma cena grande e se você está consumindo isso aqui e você ainda não tem um nível muito grande de inglês, não tem problema, vai colocando nos comentários, vai colocando as suas dúvidas, mas eu vou só te adiantar que aqui é inglês nativo, tá bom? Porque é uma cena de filme feito por pessoas falantes de inglês, para pessoas falantes de inglês, então é inglês nativo aqui. Se você sentir dificuldade, pode ir mandando, mas só pra, enfim, te dar esse aviso. Então, a cena inteira, eu vou dar uma passada geral por ela. Ele começa assim, o Hiro falando. Hi, my name is Hiro... Microfonia, ele pede desculpas. Sorry. My name is Hiro Hamada, and I've been working on something that I think is pretty cool. I hope you like it. This is a microbot. Nessa hora ele fica tenso, o irmão dele fala, breathe. It doesn't look like much, but when it links up with the rest of its pals, actually, things get a little more interesting. The microbots are controlled with this neurotransmitter. And I think what I want them to do, they do it. The applications for this tech are limitless. Construction, what used to take teams of people working by hand for months or years can now be accomplished by one person. And that's just the beginning. How about transportation? Microbots can move anything, anywhere, with ease. If you can think it, the microbots can do it. The only limit is your imagination. Microbots. Como ele encerra aqui. Então vamos dar uma passada no que ele está falando aqui nessa cena. O que seria a expressão would rather? Would rather, na verdade, é um bloco que significa que você prefere fazer uma outra coisa, tá bom? I'd rather go there. Eu preferiria ir para lá, em vez de fazer alguma outra coisa, tá bom? Lá no portal você consegue ver a dúvida para essa resposta, tá, Thomas? Então vamos passar aqui. Ele começa cumprimentando. Hi. Esse aqui no começo não tem um significado muito específico, tá? É tipo ele pensando. É tipo isso. Hi. Oi. My name is Hiro Hamada. Meu nome... Na verdade, ele não completa o nome aqui, né? Mas ele fala, meu nome é Hiro. Name é nome. My name, meu nome. Vamos lembrar esse padrão aqui do my. Que o my você usa para especificar alguma coisa que é sua. Por exemplo, my brother significa meu irmão. Eu posso falar também, por exemplo, my desk, que é a minha mesa. E, como ele fala aqui, my name significa meu nome, tá bom? O my é o padrão utilizado para você falar que alguma coisa é minha. Então, my name is Hiro, or Hiro Sasori. Ele pede desculpa aqui, que quando você assistir o filme você vai ver que ele está segurando um microfone. Ele dá uma espécie de microfonia no microfone, ele faz aquele som assim. Quando você aponta o microfone para a caixa de som, quem mexe com o microfone aí vai saber o que é isso. Ele pede desculpa pela microfonia e ele começa de novo. My name is Hiro Hamada, bem simples aqui. Meu nome é Hiro Hamada. And I've been working on something that I think is pretty cool. Olha só, vamos até aqui, ó. And I've been working. I've been working significa eu venho trabalhando.
Você usa essa estrutura I've been fazendo alguma coisa para falar de alguma coisa que você começou no passado e você vem fazendo e continua fazendo. Então, por exemplo, eu posso falar I've been reading, significa eu venho lendo, ou então eu posso falar I've been watching, significa eu venho assistindo. Ou então I've been working, que significa eu venho trabalhando, tá bom? É um padrão que você vai repetir, não importa qual é a ação aqui, é só você falar I've been, e aí você fala qual é a ação que você tem feito com a forma ing, tá bom? Reading, watching, working, listening, seeing, dating, playing, you choose. Só escolhe o verbo, tá? And I've been working, então eu venho trabalhando on. O on, ele é usado para você falar de algum projeto específico no qual você está trabalhando. Por exemplo, eu estou trabalhando no meu TCC. Ou então, estou trabalhando em um projeto da minha empresa. Então, estou trabalhando nessa pesquisa. Percebe que não é trabalhando em algum lugar. É um projeto específico, numa tarefa. Eu venho trabalhando nessa tarefa aqui. Quando é esse caso, você usa on. Olha só, se você falar eu trabalho no Bradesco, você não vai falar no Bradesco usando on aí, se você fosse falar essa frase em inglês. Por quê? O Bradesco não é o projeto, não é a tarefa específica. É a empresa, é a instituição. E aí você usa in, pode usar at. Porém, on é quando você está falando de um projeto específico. Então, I've been working on, eu venho trabalhando em something, que significa uma coisa, algo, that, alguma coisa que, é aquele conectivo. Ah, é o menino que eu conheci ontem. It's the boy that I met yesterday. Então, esse that exerce a função de você falar você introduz algo, depois fala algo que... Pananana. O that faz isso. Então, olha só. Ele fala aqui. On something that... Eu venho trabalhando em algo que... Tá bom? Qual foi a cor? Foi essa. I think it's pretty cool. Eu acho que é bem legal. Então, I think significa eu acho, eu penso. I think is, eu acho que é pretty cool. Olha só, a palavra cool, ela pode ser usada com sentido de frio, tá bom? It's so cool, tá tão frio. Porém, existe a gíria cool, também escrito do mesmo jeito, que significa algo legal, bacana. Uma gíria mesmo. Nossa, cara, massa isso aí. É tipo isso, o cool. E quando você fala pretty cool, esse pretty, ele aumenta a intensidade. É tipo, bem legal. É muito legal, é bem legal. Você subiu a intensidade aqui, tá? Pretty cool. E ele fala, I hope you like it. Que significa, eu espero que vocês gostem. Olha o que a gente tem aqui, o verbo to hope, que significa esperar. Só que não é aquele esperar tipo, eu espero você na frente da estação, tá? Não. É o esperar de tipo, eu tenho a esperança. É tipo aquela esperança que você quer que alguma coisa aconteça. É esse esperar. Por exemplo, eu espero que eu consiga a vaga. É tipo isso. É diferente de eu espero de aguardar, né? É diferente. Então, eu espero, I hope, you like it, que vocês gostem. Olha só, you, que a gente sabe que é você, é tanto você quanto vocês, tá bom? Então, às vezes você pode estar falando só para uma pessoa, you, ou pode estar falando para várias pessoas, vai ser you também, do mesmo jeito. You não muda aqui. Ele pode ser usado tanto para singular quanto para plural. Então, eu espero que vocês like it, que vocês gostem. Aqui ele usa o verbo to like, que significa gostar. Como eu sei que é vocês? Porque do contexto, lá no filme, você olha, ele está falando para uma multidão, então você sabe que é vocês, certo? I hope you like it. Por que tem esse it? Porque é o seguinte, quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Eu gosto de você, eu gosto de laranja, eu gosto desse projeto, eu gosto dela. Então quem gosta, gosta de alguma coisa. Se ele quisesse falar a frase, por exemplo, eu espero que vocês gostem de mim, eu ia falar I hope you like me. Vai significar eu espero que gostem de mim. Só que o que ele está falando? Eu espero que vocês gostem dessa coisa que eu vou mostrar. E essa coisa não é uma pessoa, não é ele, não é ela. É um objeto. Para objeto,
qual que você usa aqui? I hope you like it. O it é a pessoa usada para um objeto, tá bom? Para você falar de algo, não tá falando de uma pessoa. E ele aponta uma frase bem simples. Ele segura aqui o objeto e fala This is a microbot, que significa isto é um microbô. Beleza? Que é aquele, eu acho que é assim que escreve mesmo, microbô. É aquele coisinha pequenininho que ele criou, que ele está segurando. This is significa isto é. Você usa para falar de algo que está próximo de você, tá bom? Precisa necessariamente estar próximo de você que está falando. Então, eu posso segurar esse copo e falar This is, isto é, tá bom? Posso segurar o meu celular aqui na minha mão e falar This is, isto é. Se a coisa está longe, eu não posso apontar aquela coisa longe e falar This is. Isso não faz sentido. Quando a coisa está longe, você usa that is. Então, se ele estivesse falando de alguma coisa que alguém lá na plateia está segurando, ele ia apontar e falar that is, e aí vai significar, a gente geralmente traduz como isso é, caso esteja na mão da pessoa que ele está falando, ou aquilo é, caso esteja longe mesmo, ele pode apontar para longe e falar aquilo é com that is. Só que qual é o problema aqui? Que a pessoa, ela se prende muito à tradução, ela se prende muito a this significa isto. That significa isso ou aquilo. E aí um dia eu pego essa frase aqui, this is a microbot, e alguém coloca na tradução a frase isso é um microbô. Tá errada essa frase? Não acho que tá errado. Por quê? A gente no português mistura isso com isto. Eu, por exemplo, nem uso isto. Eu nem uso isto com T. Então, para mim, quando eu vou traduzir this is, eu falo isso é e pronto. Traduzo assim. E aí a pessoa fala, não, mas tem que ser isto. Porque this é isto. Não, this é algo próximo de você. Como você vai traduzir o this, não importa. Se você vai traduzir como isto, como isso, como essa coisa, como esse objeto, como isso aqui, como você vai traduzir, não importa. Tudo bem? Então faça essa separação. Isso aqui é pronunciado, então, microbot, tá? Microbot. Nessa hora ele fica muito nervoso e o irmão dele, o Tadashi, olha para ele de lá da plateia e fala para ele assim, respira, breathe, breathe. Então ele está falando assim, respire. Tá bom? Esse é o verbo to breathe, por sinal, que significa respirar. E para você fazer pedidos para as pessoas, é bem simples. Você quer falar para a pessoa fazer aquela ação, só fala o nome da ação. Então, por exemplo, to run é correr. Se eu quero falar para a pessoa corra, eu vou falar run. Corra. Só você falar o nome da ação. To go é ir. Se eu quero falar para a pessoa se eu quero falar para a pessoa vá, né? Você está dando pedido, vá, você vai falar go. Não significa vá. É só você falar o nome da ação e você faz um pedido com ela. E aqui o que acontece? Breathe, respira, respire, né? Pedido formal mesmo, e ficar respire. E aí ele fala o seguinte, agora de volta ao Hiro que está lá apresentando, ele fala It doesn't look like much, but when it links up with the rest of its pals, que significa não parece muito. Fala não parece muita coisa. Mas quando se conecta com o resto, né? Fala fazer igual com o resto de seus colegas. Olha só. Vamos até esse bloco aqui. It doesn't look like much. O que a gente tem nessa frase de primeira é to look like, que significa parecer. Então, eu posso falar, por exemplo, I look like my father, que significa eu pareço meu pai. E ele fala, que ele nega, nesse caso, ele fala que não parece. E para negar, ele usa doesn't. Se eu fosse negar essa frase aqui, eu não pareço meu pai, eu ia falar assim, ó. I don't look like my father. E aí ia significar eu não pareço meu pai, tá? Porém, deixa eu fazer uma forma diferente aqui. Vou deixar assim, ó. Acredito que assim melhora a visualização, né? Que quem sabe faz ao vivo. Show. I don't look like my father. Porém, eu só uso don't aqui para negar porque eu estou falando de eu. Caso eu esteja falando dele, he, eu tenho que obrigatoriamente usar
He doesn't, tá bom? Look like... Eu posso falar do pai dele, his father. He doesn't look like his father. Vai significar que ele não parece o pai dele. E esse doesn't, ele é utilizado só para as pessoas he, she ou it. Então, por isso que ele usou it, por isso que ele usou o doesn't aqui, porque ele está falando do microbô, e o microbô é um it, é um objeto, não é uma pessoa. Então, it, esse microbô, esse objeto, it doesn't look like, ele não parece much. E o much, em sua essência, ele significa simplesmente muito. Então, quando ele fala it doesn't look like much, ele não parece muito. Essa coisa que eu estou mostrando não parece muito, não parece muita coisa. E ele continua, but, que é a oposição, mas, when it links up, quando ele se conecta, aqui a gente tem when, que significa quando, e tem também o verbo to link up, que significa conectar-se. Então ele fala, when it, o que é o it? É o microbô, certo? When it links up, então vai significar quando ele se conecta, when it links up, with the rest of its pals, com o resto, with the rest, com o resto dos seus colegas. Pals é uma forma de você expressar a ideia de tipo, os seus parceiros, seus colegas, os seus brothers. Inclusive, é até uma forma de você chamar a pessoa, falar, hey pal, e aí mano, e aí parça, e aí brother, tipo isso, hey pal. Daí que vem o nome daquela plataforma, PayPal, é o seu colega de pagamento. Então ele fala, the rest of, o resto de, its pals. Por que é its ali? E, inclusive, recentemente eu postei uma aula no Instagram que mostra a diferença do its, assim, e its, assim. Esse its aqui é um possessivo, é algo que pertence a it. E é o que acontece aqui. Se eu fosse falar do meus brother, eu ia falar my pals, que é os meus manos. Se eu fosse falar os amigos dele, his pals, os manos dele, os amigos, os manos, brother. Agora, é os mano, é os brother, é os colega do it. O it é o microbô. Então, é os amigos que pertencem ao microbô. Então, eu não posso falar his pals para o microbô, porque his é ele de pessoa, e o microbô não é um ser humano. Ele é um objeto, ele é um it. E algo que pertence a it, a gente aponta com its, assim, sem apóstrofe, tá? Então, são os parças do microbô. Tá bom? Ele está apontando como erro porque ele não sabe o contexto aqui, mas é its mesmo. Então, por exemplo, se eu vou falar do motor do carro, o motor do carro, e eu quero falar... eu tô aqui com o meu carro e o motor dele está com problema. Quando eu falo motor dele, eu não estou falando his engine, eu estou falando assim, ó. Its engine. Por quê? O motor dele é o ele e o carro. E o meu carro é um it. Então, its engine ia ser o motor dele. No caso, o motor do carro. Então, coisa se refere a it. É assim, ó. It você usa para representar tudo que não é humano. Por exemplo, eu falo assim, nossa, cara, eu tive uma ideia. E a outra pessoa pergunta para você assim, ok. What is it? O que é essa ideia? Por que eu uso it aqui? Porque minha ideia é uma coisa, minha ideia não é um ser humano. Ou então eu falo para você, nossa, cara, eu comprei um negócio novo aqui. Aí outro pergunta, what is it? O que é? O que é essa coisa, esse objeto que você trouxe? Entendeu? Então o it você vai usar para tudo que não é humano. Por isso que eu falo, it não significa isso. Tem muita gente que tem essa tendência de falar que it significa isso. Mas não. It significa algo, uma coisa. Beleza? Como você vai traduzir depende da frase para soar bonito em português. Então ele fala o seguinte, ó. It doesn't look like much. O microbô não parece muita coisa. But when it links up with the rest of its pals, quando ele se conecta com o resto dos seus parceiros, o resto dos seus colegas, things get a little more interesting. As coisas ficam um pouco mais interessantes. E olha só. Aqui a gente tem things, que significa coisas, tá?
They get. E aí ele usa o verbo to get, que significa ficar de algum jeito. Então eu posso falar, por exemplo, to get rich significa ficar rico. Ou então, to get sick, que significa ficar doente. To get pregnant significa ficar grávida. E o que ele fala aqui? To get interesting, que significa ficar interessante. Então, ele poderia ter falado things get interesting. As coisas ficam interessantes. Poderia ter falado, sim. Mas ele fala que fica a little more. A little more, que parece ser uma contradição falar a little more, porque a little significa um pouco. A little. E more significa o contrário disso. Mais. Na verdade, o contrário de pouco é muito, né? Ups, errei aqui a cor, volta. Vou conectar essa aqui. E essa aqui. Então, a little more é um pouco mais. Então, ele poderia ter falado sem isso. Things get interesting. Right? Poderia ter falado sem isso. Porém, escolheu falar things get a little more interesting. Uma nuance aí da linguagem falada. Mesmo que um pouco mais seja uma estrutura que não parece fazer muito sentido. E ele continua. The microbots are controlled with this neurotransmitter. Significa os microbots são controlados com este transmissor neural. Acho que deve ser assim que traduz isso. Então, por que ele usa are aqui? Are, para falar a ideia de são. Porque os microbots é como se fosse eles. Então é they are. Tá bom? Isso aqui vai significar eles são. O que é o eles? Os microbots. Então, mesmo quando você não coloca o they aqui, você só preferiu, em vez de falar they, você falou o nome da coisa. Mas você fala, mas essa coisa que você colocou, ele assume a conjugação do they, porque você está falando deles. É a mesma coisa de você falar, por exemplo, os meus amigos são brasileiros. Quando você fala os meus amigos são, por que você usa o são? Porque você está falando eles, e eles são brasileiros. E em inglês é a mesma coisa. Então, they are controlled, eles são controlados. E esse controlled vem do verbo to control, que significa controlar. E aí todo verbo tem uma forma concluída, que é quando a ação está concluída, quando a ação é feita. E a forma concluída de control é controlled, como ele aparece aqui, que significa controlado. Tá? Good night, Amadeus. So, they are controlled, eles são controlados with this neurotransmitter. Com este, de novo, olha só, como ele estava segurando a coisa. Então, esta coisa aqui que está na minha mão, que é o neurotransmitter, que é um transmissor neural. Não vou entrar no mérito dessas duas palavras, porque acredito que vai ser uma palavra que você não vai encontrar em outro contexto que não for esse. A não ser que você vai estudar neurociência. No mais, acho que vai ser só isso mesmo. Transmissor neural é algo que transmite coisas através do cérebro, utilizando seus neurônios. É basicamente isso. No filme, é uma tiarinha, que ele coloca uma tiara aqui, uma espécie de tiara, que é um controle. Então, é um transmissor neural porque ele usa os seus pensamentos, ele intercepta os seus pensamentos ali nos seus neurônios e passa para os microbots. Por isso que chama de transmissor neural. Estou aqui explicando um filme da Disney. É isso mesmo que eu estou fazendo, mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tá tranquilo por enquanto. Pessoal, eu estou então passando pelas frases de forma um pouquinho rápida, mas se ficar alguma dúvida é só falar que a gente passa de novo, tá bom? Vamos continuar? E aí ele explica como é que funciona o bendito transmissor neural. Ele fala, I think what I want them to do, they do it. Olha só o que essa frase significa. Eu penso no que eles querem, no que eu quero que eles façam, e eles fazem. Essa frase é interessantíssima, por quê? Ela começa ali com o verbo to think, que significa pensar. Então, I think, eu penso, tá bom? Eu penso no quê? O que, what, significa o que. Marcar aqui. Então, eu penso no que? I want them to do. Olha só o que acontece nessa frase. Para eu falar que eu quero fazer alguma coisa,
eu conecto essa coisa que eu quero fazer com to. Vinícius, o que você quis dizer com isso? Olha só. Eu quero jogar. I want to play. Eu quero jogar. Vou dar um outro exemplo. Eu quero tentar. I want to try. Eu quero tentar. Eu quero aprender. I want to learn. Significa eu quero aprender. Eu quero fazer, basicamente. I want to do. Eu quero fazer. Porém, você pode querer que a outra pessoa faça. Por exemplo, eu quero que você me mande esse relatório. Eu quero que o João fale a verdade. Você quer que outra pessoa faça aquela ação. E aí, quando você quiser que outra pessoa faça aquela ação, você vai colocar bem aqui, ó. I want a outra pessoa faça aquela ação. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, eu quero que você jogue, eu quero que você tente, eu quero que você aprenda, eu quero que você faça. Eu vou colocar o you aqui. Então, olha só como é que vai ficar. Eu quero que você jogue. I want you to play. Então, eu quero que você tente. I want you to try. Ou então, eu quero que você aprenda. I want you to learn. E o último que eu coloquei aqui, eu quero que você faça. I want you to do. Pegou? Pegou o sentido? Deixa eu jogar isso aqui para trás, para ficar mais bonito de se ver, tá? Então, olha só, aqui eu quero fazer, aqui eu quero que você faça. E no caso, o que ele está falando é, eu quero que eles façam, eu quero que os microbôs façam. Então, ele usa them. Ele fala assim, ó. I want them to do. Eu quero que eles façam. Beleza? Vinícius, mas eles não é they? I want they to do, não ia ser o certo? Não, por quê? Existe uma forma dos verbos que é a forma de... Perdão. Existe uma forma das pessoas, as pessoas I, you, he, she, they, we, certo? Existe uma forma das pessoas que é aquela pessoa recebendo uma ação. Que é o seguinte. Se eu falo assim, você me ama, eu não vou falar you love I, certo? Você não vai falar assim. Você vai falar you love me. Por quê? Essa aqui é a forma de eu recebendo a ação. Talvez nunca alguém tenha te explicado isso de forma técnica, mas talvez você use essa frase certa. You love me. Tudo bem? Você me ama. E o me é a forma do eu recebendo a ação. E aí as formas das pessoas recebendo a ação é a seguinte. Se eu falo, você me ama, you love me. Se eu falo, você ama ela, eu falo, you love her. Se eu falo, você ama ele, you love him. Se você ama eles, se você ama eles, você fala, you love them. Que essa é a forma do eles recebendo a ação. E é essa a forma do eles que eu coloquei aqui. I want them to do. Mais do que explicar essa coisa na teoria, é melhor que você simplesmente guarde esse bloco aqui, I want them to do, e use o bloco, tá bom? Guarda isso e usa. Em vez de você ficar se prendendo a, não, essa foi a forma, é a forma do eles recebendo a ação. Então, mais do que você memorizar isso, memoriza isso aqui e aceita isso aqui. Sua vida vai ser mais fácil. Tudo bem? Pergunta aqui do Amadeus. Nesse contexto eu poderia trocar want por wanna. Wanna é mais comum, mas se eu quiser colocar wanna, fica errado. Olha só, wanna, que você perguntou aqui, wanna, ele vem de want to. Então você pode colocar want, você pode colocar wanna, onde é want to. Então você pode colocar aqui, por exemplo, ó. Pode colocar aqui. I wanna play, I wanna try. Mas aqui não dá, porque aqui o want está separado. Está separado de to. Então você não pode colocar wanna you to play. Não faz sentido, tá? Quando você vai falar que você quer que outra pessoa faça, você usa want mesmo. Aí, o wanna, ele existe em essência porque ele é uma redução da fala para a fala ficar mais rápida. Então, want to fica wanna porque é mais rápido. Falar wanna play é mais rápido do que falar I want to play. E aqui, o que é usado para ficar mais rápido é você dar um som bem levinho para esse T aqui. Então fica lá, I want you to play. I want you to play.
É como se fosse o nosso... sabe o R do cara? Rareriroru? É esse. I want you to play. I want you to play. Como se fosse assim. I want you to play. Tá bom? E o que ele fala só? I think what I want them to do. Eu penso no que eu quero que eles façam. They do it. Eles fazem. Se eu falar simplesmente they do, tá certo? Eles fazem. Tá certo dependendo do contexto. Mas é importante o it para que essa frase fique correta gramaticalmente, tá bom? Porque quem faz alguma coisa. E nesse caso, o que o it está substituindo? They do what I want them to do. Tá bom? Então, tudo isso aqui, I think what I want them to do, they do what I want them to do. Só que em vez de você falar assim, what I want them to do, tudo de novo, você fala, they do it. Porque o it, no caso, é conhecido por quem está na conversa. É conhecido pela pessoa que está ouvindo. Siga em frente. E aí nessa hora, ele está mostrando as coisas que os microbos fazem. Ele fica lá fazendo eles montarem umas coisas gigantes, ele fica, enfim, passeando pela palestra usando os microbos. E ele fala assim, the applications for this tag are limitless, que significa as aplicações para essa tecnologia são sem limites. Essa frase é interessante, por quê? Primeiro, the applications for, as aplicações para this tag. This é o este, né? Essa coisa que está na mão dele. Então, this tag. De onde vem essa palavra tag? Ela vem de technology, que significa tecnologia. Porém, tech, a palavra technology, por ser uma palavra grande, ela foi contraída para tech na linguagem popular. Quando você fala tech, ela é entendida. É daí que vem, por exemplo, application, que significa um aplicativo, virou app. Daí que vem, por exemplo, advertisement, virou, errei a escrita da palavra, advertisement, não tie, advertisement virou ad. Porque assim, falar assim é mais rápido, tá bom? Application, app, advertisement, ad, technology, tech. Tudo bem? Então, as aplicações para essa tecnologia are... Por que é are? Porque isso aqui, the applications for this tag, isso aqui é um they. Elas, ou seja, as aplicações para essa tecnologia, they are limitless, que significa sem limites. E olha só que interessante, essa estrutura aqui do final dessa palavra, o less, ele indica que aquela palavra indica a falta de alguma coisa, sem alguma coisa. Então, por exemplo, friendless. Friend significa amigo. Quando você fala friendless, é sem amigos. Quando você fala hope, hope é esperança, certo? Você tem esperança que alguma coisa vai acontecer. Você fala hopeless, é sem esperança. Por exemplo, deixa eu pensar, flaw. Flaw significa uma falha, um erro. Quando você fala flawless, você está falando sem erros, sem falhas, ou seja, algo perfeito. Oh, you speak English flawlessly. You speak English flawlessly significa você fala inglês sem falhas. Você fala inglês sem cometer erros. Essa palavra, flawlessly, veio de flawless, que vem de flaw com esse sufixo less, que indica sem alguma coisa. A gente viu, hoje mais cedo eu postei uma aula que tinha justamente essa estrutura dentro dessa palavra aqui, ó, homeless, que significa sem teto. Home significa casa, um lar. Então, pessoa homeless é pessoa sem teto, pessoa sem casa. Logo, limit, que é limite. Limitless, sem limites. The applications for this tag are limitless. Perfeito? Então ele fala alguns exemplos de aplicações para essa tecnologia. Essa tecnologia é limitless, mas algumas dessas aplicações. Construction significa construção. Até aqui de boa. Construction. What used to take, o que costumava levar, costumava exigir, fica melhor. Teams of people, times de pessoas, working by hand, trabalhando
com as mãos. For months or years. Por meses ou anos. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, ó. What used to take. Esse used to é uma estrutura para você falar de alguma coisa que acontecia no passado e não acontece mais. Por exemplo, I used to be shy significa eu costumava ser tímido. Tímido. I used to be shy, which is true for the record. Então, eu costumava fazer aquilo, mas não faço mais. What used to take, então o que costumava? Aqui o take está no sentido de algo exige alguma coisa. Por exemplo, olha só. Fala para assim, aprender inglês, it takes time. Leva tempo. Exige tempo. Requer tempo. Ou seja, exige aquela coisa. Então, what used to take, que costumava exigir, teams of people, times de pessoas. People é pessoas, tá bom? Enquanto a gente tem que person significa uma pessoa só, o plural disso é people, que significa pessoas. Então, teams of people, times de pessoas, working by hand, trabalhando com as mãos. For months or years. Months significa meses, é pronunciado como se fosse assim, ó. Months. Tem quase um Tzinho bem leve aqui, mas esse T é quase não existente, tá bom? Months, or years, ou anos, can now be accomplished by one person. Agora podem ser conquistadas, concluídas, colocar concluídas por uma pessoa. Esse can indica a ideia de você conseguir fazer alguma coisa. Então, as coisas lá que costumavam levar um monte de gente, agora elas podem, they can, é como se tivesse um they aqui, ó. They can now, eles podem agora, o now é associado aqui, ó, agora, tá? Elas podem ser, they can be, accomplished. Esse verbo, to accomplish, significa você concluir uma tarefa, conquistar alguma coisa. Você fez e agora você concluiu aquilo. Accomplish. Então, essas coisas podem ser accomplished. Accomplished, que significa concluído, tá? Olha a pronúncia. Accomplished. É como se você falasse o accomplish, normal, com um Tzinho aqui, ó. Accomplished. Tá? By one person. Por uma pessoa. By one person. Para você falar que algo é feito por alguém, você usa o by para apontar por alguém. Então, por exemplo, foi escrito pela minha mãe. It was written by my mother. Foi escrito pela minha mãe. Então, para falar por quem é feito, usa by. By one person. Por uma pessoa. And that's just the beginning. E esse é só o começo. Pergunta do Thomas. Months não tem a manha do TH no meio dos dentes? Então, em tese sim, months. Mas, principalmente por causa do S, isso é quando está no plural, tá? Months. Quando está no plural, você vai falar algo mais próximo de months do que months. Esse TH não acontece muito forte quando está com um S no plural. Agora, quando é um mês só, você pode falar one month. Agora, 2 months, aí o TH quase some, porque é muito difícil falar THS. Você vai perceber isso assistindo, tá? Você vai disponibilizar um arquivo dessa aula para podermos adicionar no Anki. Temporariamente, eu vou pegar esse arquivo aqui que eu estou digitando e eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. Porém, esse vídeo depois ele vai ser repostado com o material completo no nosso blog, tá bom? Inclusive, eu vou tentar disponibilizar o áudio dessa cena lá no nosso blog. And that's just the beginning. Significa, e esse é só o começo. E olha só que interessante. O that, por que aqui ele usou that e não this? That is just the beginning. Porque quando você está falando de um assunto, de um tema, o that é usado para algo que você já explicou. Por exemplo, look at
this picture. Olhe para essa foto. Olhe para essa foto. Aí você fica falando da foto, nananana. Aí no meio da conversa você fala, that picture. Quando você está falando that picture aqui, ele só usou that porque é um assunto que você já está falando, já introduziu, todo mundo sabe do que é, aí usa that. Então, é interessante porque o this e that, ele acaba tendo duas distinções. Uma é quando você está falando de um objeto físico mesmo, uma coisa que você consegue pegar. E quando for uma coisa que você consegue pegar, você usa this, caso esteja longe, e usa that, usa this, caso esteja perto, ou usa that, caso esteja longe, tipo aqueles quadros ali na parede. Isso é para coisas que você consegue pegar. Agora, para falar de assuntos, de temas, this é usado quando você está introduzindo aquele tema a primeira vez, e o that usa para quando você já introduziu esse tema e agora você continua falando sobre ele. Então é uma nuance que vem muito de feeling, assim, de você consumir inglês, você vai pegando essa nuance, um negócio bem doido. No português também é assim. Quando a professora, talvez algum professor já corrigiu uma redação sua, já pontuou isso. A gente usa o este quando vai introduzir um assunto. Então, esta notícia sobre a qual vamos ver agora, pipipipopopó, aí acontece toda a conversa, aí lá no fim. Então essa notícia, ela, como vocês viram, ela falou sobre... Eu usei essa na segunda vez, porque é um assunto sobre o qual a gente já estava falando. É muito doido. Mas isso é em regra, tá bom? Eu poderia ter falado, né, this is just the beginning? Poderia. Ele usou that por causa de uma nuance muito natural. Ele não raciocina para escolher qual usar, ele só usa. Então, não precisa mirabolar demais, tá bom? Eu só comentei essa curiosidade para que vocês fiquem um pouco mais atentos, mas não precisa mirabolar demais. Aqui pode usar um ou pode usar outro. Just the beginning é muito simples de entender, porque é só, just, literalmente só, the beginning, o começo, tá bom? O the indica o de alguma coisa, então the house, a casa, the boy, o garoto, the end, o fim, the beginning, o começo. Tá bom? O, a, os, as é usado pelo the. O que tá errado aqui, minha gente? Tá certo. E ele pergunta... a gente tá chegando no fim. Ele pergunta, how about transportation? Que significa, que tal transporte? Transportação, né? Tu fala transporte. Que tal transporte? O how about, ele significa que tal. Que tal... Ou então, e quanto a... Por exemplo, todo mundo fala assim, o João vai levar os livros, a Maria vai falar com o professor e o Carlinhos vai começar a digitar. Aí você pergunta, tá, e quanto a mim? Você pode usar assim, ó. How about me? Que é tipo, e eu? E quanto a mim? Tá? O how about expressa essa ideia. Então você está perguntando de algum item, está adicionando algum item, perguntando que tal esse item agora novo que eu estou colocando. Existe um outro sinônimo para how about, que é what about, tá? What about, ele é igual how about. Tanto um quanto o outro pode ser usado aqui. Ele poderia ter perguntado what about transportation, tá? Mas eu tenho a sensação de que how about soa mais formal, mais polido. Pergunta do Otávio. Home e house são as mesmas coisas? Em essência não, mas para tradução sim. Home e house é casa. Porém, o home, que depois eu vou apagar, tá? Porque isso aqui não é tema da aula. O home, ele é aquela coisa mais sentimental, é mais o lar, sabe? E o house é a construção casa. Então eu posso falar, por exemplo, this house was built in 1986. Essa casa foi construída em 1986. Olha só, só uma casa, só uma construção, this house. Agora, quando você fala at home, em casa, tipo a casa que você mora, é o seu lar, é aquela coisa mais, é a sua casa, é home, tá bom? Só que não necessariamente uma casa precisa ser a sua home. Por exemplo, this job is my home. Esse trabalho é o meu lar, no sentido sentimental da coisa, sabe? Eu sinto que eu pertenço a esse trabalho, é tipo isso. Microbots can move anything, anywhere, with ease. Microbots podem mover qualquer coisa a qualquer lugar, com facilidade. Olha só, a gente tem aqui to move
que é mover algo. Então, por exemplo, move this couch there, que significa mova esse sofá para lá. Então, você coloca move, o nome da coisa e para onde você move. E aqui o que ele fala? Move qualquer coisa, que é o nome da coisa, que é anything, que significa qualquer coisa. Para onde você move? Anywhere, que significa qualquer lugar. Tá bom? With ease, que significa com facilidade. Essa palavra, ease, significa a facilidade. Ela é diferente da palavra easy, que significa fácil. Porque olha só, em essência, esse Y aqui nos adjetivos, ele é usado para você criar um adjetivo com base numa palavra. O que eu quero dizer com isso? Você tem a palavra, por exemplo, water, que significa água. Aí eu quero criar uma característica com base na água. Eu falo watery, que é tipo, qual é a característica da água? Aguado. E aí daqui veio o ease, que é o nome de um conceito, facilidade, e aí vem a característica daquilo, easy, que é o fácil. Só que essa palavra acabou sendo mais famosa, né? Outro exemplo, milk, significa leite. Quando você fala milky, é algo leitoso, tá com muito leite, leitoso. Então, deixa eu pensar outro exemplo de palavra que veio daí. Nossa, na hora que você precisa desses adjetivos, eles não vêm, né? Se eu lembrar em algum até o fim da aula, eu penso. Mas só para você ver que existem alguns adjetivos que são criados a partir de uma... não passa não. Tem alguns adjetivos que vêm de outras palavras e eles são caracterizados pelo Y aqui, tá? Só uma curiosidade. With ease, com facilidade. If you can think it, the microbots can do it. Dirty, muito bom, cara. Sim, velho, sim. Dirty, olha só. Tem o dirt, que é a poeira, a sujeira. E aí vem o dirty, muito bom, que é sujo, tá? Mesmo conceito. If you can think it, the microbots can do it. Significa, se você consegue pensar, os microbos conseguem fazer. O que é interessante de pontuar nessa frase? Esse it, aqui ó, it. Porque é o seguinte, a gente tem muito costume na nossa língua de omitir o objeto das coisas. Então, por exemplo, faltou um pensar. A gente omite o objeto. E se você não sabe o que é objeto, o objeto é algo que sofre uma ação. Então, por exemplo, beber. Beber água, beber refri, beber leite. A água, o refri, o leite é o objeto do beber, tudo bem? É a coisa que sofre a ação. Então, a gente tem muito costume em português de omitir os objetos. Se você consegue pensar, os microbos conseguem fazer. Só que pensar no quê? Fazer o quê? Está implícito na história que é pensar nas coisas que você quer que ele faça. Se você consegue pensar nas coisas que você quer que ele faça, os microbos conseguem fazer as coisas que você quer que ele faça. Só que a gente omite as coisas que você quer que ele faça, porque senão a língua fica demorada demais. Se você consegue pensar, os microbos conseguem fazer. E aí a pessoa que está ouvindo, como ela já está dentro do contexto, já está dentro da história, sabe o que é essa coisa que você vai pensar e a coisa que eles vão fazer. Só que em inglês a gente não omite o objeto desse jeito igual a gente faz na nossa língua. Em compensação, como a gente faz, coloca o it. Então, inclusive, essa é uma das coisas que mais caracteriza quando a pessoa vai falar inglês e você percebe que ela está o estágio dos estudos dela. Isso denuncia muito. Então, por exemplo, se a pessoa vai falar para você assim, diga, por exemplo, tem alguma coisa que eu quero te dizer. Aí a outra pessoa fala, então diga. Aí a pessoa vai falar isso em inglês, ela fala assim, say, diga. Porém, só você falar say, tá faltando alguma coisa. É say it. Porque o say, quem diz alguma coisa.
E essa alguma coisa você tem que colocar pelo it. Então essa é uma das coisas que mais demonstra que a pessoa, em que nível dos estudos ela tá, se ela coloca ou não esse it aqui. Se ela coloca, significa que ela tem consciência de que no inglês você precisa colocar o it. Porque quem faz alguma coisa. Então say it, diga. Do it, faça. Try it. Tenta. É daí que vem a frase just do it. Que significa só faça. Mas faça o quê? Só quem tá na conversa sabe o que é esse it, né? Você não sabe, só faça. Essa coisa aí que você sabe do qual eu tô falando. Em português você pode omitir. Só faça, sem falar fazer o quê. Em inglês não. É do it, tá bom? Faça essa coisa aí que você sabe que é o que a gente tá falando. Então, if you can think it, the microbots can do it. O que é esse it? A coisa que os microbots vão fazer a partir do que você pensar. Porém, isso aqui é uma explicação gramatical grande e complexa sobre uma coisa que vem muito naturalmente. Se você assiste inglês, consome inglês, ouve inglês, você vai ver que esse it vem muito natural para você. Só de você consumir e assistir, você vai conseguir entender quando ou não usar esse it. Eu só tô falando aqui desse it para que fique mais claro para você de por que ele tá aqui. Mas se você não entendeu gramaticalmente, conceitualmente, por que ele tá aqui, tá tudo bem. Só aceita que ele tem que estar aqui. Tá bom? Se você aceitar que ele tem que estar aqui e repetir, você tá fazendo sua missão. Quanto mais você aceitar que ele tem que estar aqui e repetir que ele tem que estar aqui, mais profundamente vai fazer sentido para você do porquê que ele está aqui. É um negócio muito doido. Parece que, porque eu sei que tem o it, eu uso o it. É o contrário. Se eu uso muito o it, eu vou entender futuramente por que ele está ali. Confia em mim que isso vai acontecer com você. Tá? E aí termina assim. The only limit is your imagination. Microbots. O único limite é sua imaginação. Microbots. Que ele ergue a mão assim, todo orgulhoso, fala microbots. Então, olha só, essa palavra only, vale a pena pontuar aqui, ela significa o único, ele significa só, o único, somente. Então, a gente consegue traduzir aqui como único. O único limite, coloquei um azul diferente. Acho que aqui. Is your imagination, é a sua imaginação. O que é esse your? É o possessivo, algo que pertence a você. Então, your house, sua casa, tua casa no caso, né? Your siblings, que significa os seus irmãos. Your responsibility, significa sua responsabilidade. Your destiny, seu destino. Coloquei palavras um pouco diferentes aqui, porque você fala your house, your car, your keys. Só que vamos colocar palavras diferentes também, né? Seu destino. E no caso que ele fala aqui, your imagination. Tá bom? E é assim que finaliza esse diálogo do Hiro apresentando os microbots. Agora, para tudo fazer sentido, eu vou ler mais uma vez esse diálogo, tá bom? Vou ler mais uma vez esse diálogo para você pegar esse feeling do big picture, para você ver a coisa inteira agora fazendo sentido. Vamos lá? Hi, my name is Hiro Hamada, and I've been working on something that I think is pretty cool. I hope you like it. This is a microbot. Tadashi, breathe. It doesn't look like much, but when it links up with the rest of its pals, things get a little more interesting. The microbots are controlled with this neurotransmitter. What I think what I want them to do, they do it. The applications for this tech are limitless. Construction, what used to take teams of people working by hand for months or years, can now be accomplished by one person, and that is just the beginning. How about transportation? Microbots can move anything, anywhere, with ease. If you can think it, the microbots can do it. The only limit is your imagination. Microbots. Perfeito? Então é isso. Essa foi Hiro Introducing the Microbots. O Hiro introduzindo os microbots. Eu espero que você tenha gostado, que essa aula tenha te trazido coisas novas, que você tenha aprendido estruturas e palavras novas aqui, que alguma sacada de aprendizado de inglês eu tenha trazido com você
com essa aula, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.